Olá, quinto ano. A nossa aula de hoje é de língua portuguesa. Primeiro vocês vão iniciar lendo o texto da página 48, que o título é A Noiva Cadáver. Esse texto foi baseado em cima do filme de desenho animado que tem o mesmo nome. Então vocês vão ler e vão fazer a interpretação que vai até a página 50 do texto A Noiva Cadáver. Depois nós vamos ver gramática, que é o quê? Sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. E também vamos ver ortografia. Ouve com H e ouve, normal. Aí nós vamos ver a diferença entre as duas palavras, certo? Então, as primeiras atividades são essas, o texto, e depois nós vamos ler e aprender sobre antônimos, sinônimos, parônimos e homônimos e ortografia, certo, turma? Então, vamos lá. Nosso primeiro assunto é sinônimos. O que são sinônimos? São palavras de mesmo sentido ou sentido parecido. Irei começar a brincadeira. Irei iniciar a brincadeira. Ó, irei começar a brincadeira. Começar. Irei iniciar. Começar. Iniciar tem sentidos parecidos. Ana gosta de saltar. Ana gosta de pular. Saltar e pular são sentidos parecidos. Então, os sinônimos são palavras do mesmo sentido ou sentidos parecidos. No livro de vocês tem o exemplo. Por favor, mantenha-se distante da faixa amarela. Por favor, mantenha-se afastado da faixa amarela. Distante e afastado têm sentidos parecidos. Dão o quê? Informação. Ela não altera o sentido da frase. Ó. Saltar e pular não alterou. Começar e iniciar não alterou o sentido da frase. Vamos ver o nosso próximo assunto, são os antônimos. Ó. Os antônimos são o quê? Palavras de sentido contrário. Vou ampliar o desenho, vou reduzir o desenho. João é calmo, João é agitado. Ó. Ampliar, reduzir, é o contrário. Calmo e agitado. Então, o contrário de calmo é agitado. O contrário de ampliar é reduzir. Então, os antônimos são palavras de sentido contrário que façam com que mude totalmente o sentido da frase. Ampliar e reduzir. Calmo e agitado. E aqui no livro de vocês tem: aquele gato é pequeno, aquele gato é grande. Então, foi substituída a palavra pequeno pela palavra grande. Então, a informação foi alterada, o sentido da frase foi mudado. Então, o antônimo tem o sentido contrário. Vamos ver o próximo. Nosso próximo assunto é homônimos. O que são homônimos? São palavras com a mesma pronúncia e ou escrita, mas com significados diferentes. Os homônimos são palavras que têm a mesma pronúncia e às vezes a mesma escrita, mas o sentido, o significado é diferente na frase. Olha aqui. O assento da cadeira está rasgado. Hoje, a professora falou sobre o acento agudo. Olha aqui. O primeiro acento é com 2 S.
ó, com 2 S's. Acento que é de quê? De sentar. E aqui o segundo acento é com quê? Com C, ó. E esse acento é o que? A ortografia de acentuação das palavras. Olha aqui, cerrar, com 2 R, significa fechar, com 2 R's e C. Olha, cerrar com C significa fechar e tapar. Cerrar com S, ó, cortar, dividir. Então, tá vendo que muda só o C pelo S. O resto das letras continuam a mesma. Então, com C, cerrar com C significa fechar alguma coisa, tapar alguma coisa. E cerrar com S significa cortar ou dividir. Aqui no livro de vocês tem: ontem fomos assistir ao concerto da Orquestra Municipal. Esse primeiro concerto é com C. C-O-N-C-E-R-T-O. E o segundo é: o concerto do portão custou uma fortuna, que é C-O-N-S-E-R-T-O. Então, no meio da frase, no primeiro da palavra, o primeiro é com C e no segundo é com S. Então, o primeiro com C significa ouvir a orquestra tocando. E o segundo é de consertar alguma coisa. Então, o primeiro é de apresentação e o segundo é de fazer um reparo, de ajustar alguma coisa, certo? Então, olha, cerrar e cerrar, acento e acento. A pronúncia é parecida, mas a escrita e o sentido são totalmente diferentes. Isso se chama homônimos. Vamos ver a próxima. A próxima são os parônimos. O que são parônimos? São palavras de escrita e pronúncia parecidas, mas com significados diferentes. De novo, são palavras de escrita, se escreve e se pronuncia, são parecidas, mas os significados são diferentes. Olha o exemplo. Ele está suando por causa do calor. O sino está soando na igreja. Qual é a diferença? Suando, ó, e soando. Suando é o suor, quando você está com calor, correu, brincou lá na hora do recreio e ficou suando. E depois, quando você ouve o som da campainha da escola, ela está soando. Então, tá aqui a diferença. Olha aqui, calda com L é mistura de água e açúcar que serve para bolo. Então, uma calda. Vou fazer uma calda do bolo, fazer uma calda de chocolate para jogar em cima do bolo. E calda com U significa prolongamento de um corpo. Não tem o cachorro e o rabo do cachorro comprido, então é o continua ali o corpo do cachorro. O rabo dele quer dizer é a continuação do corpo do cachorro. Então, os parônimos, de novo, são palavras de escrita e pronúncia são parecidas, mas o significado diferente, ó. Suando, soando. Calda, calda. Mas aí, ó, com L, com U. Olha aqui, suando, ó. U, soando, ó. Certo, turma? Então, aqui no livro de vocês tem dos parônimos. A despensa da creche estava cheia de mantimento. A despensa de Manuel deu-se por motivo de força maior. A despensa da creche quer dizer o local onde se guarda o mantimento. Ali se chama despensa. E
A dispensa do Manuel significa que o Manuel foi despedido, foi mandado embora do emprego, entenderam? Então, a despensa, local onde se guarda mantimento, e dispensa é mandado embora, pode sair daquele determinado local. Agora nós vamos para a ortografia. Então, olha aqui. Ouve com H e ouve normal. Qual é a diferença? O ouve com H vem do verbo haver, no sentido de existir no passado. Exemplo, houve um campeonato de futebol no bairro. Existiu um campeonato de futebol no bairro. Tá vendo? Houve, a gente pode substituir pela palavra existiu. Quer dizer que um sentido que no passado existiu um campeonato lá naquele bairro. Houve agora com o só. Houve. Vem do verbo ouvir no presente, de ouvir, no sentido de ouvir. Ouve, podemos substituir pelo verbo escutar. O ouve pode ser substituído pelo verbo escutar. Paulo nunca ouve Ana e se dá mal. Paulo nunca escuta Ana e se dá mal. Ó, tá vendo? Pode substituir o ouve pelo verbo escuta. Ó, Paulo nunca ouve Ana e se dá mal. Paulo nunca escuta Ana e se dá mal. Então, aí vocês vão fazer a atividade, ortografia na página 84 e 54, desculpe, e 55, certo, turma? Então, foi essa a nossa aula hoje de gramática e eu espero que todos tenham entendido e vai estar lá todas as informações, as páginas das atividades na plataforma. Tenha uma boa aula.